Boa noite. Antes de encerrar este dia, encontre um lugar tranquilo. Diminua o ritmo dos seus pensamentos. Descanse por alguns instantes. Deixe de lado as preocupações que acompanharam você ao longo do dia. As tarefas podem esperar. Os problemas podem esperar. As respostas que ainda não chegaram podem esperar. Agora é o momento de estar na presença de Deus. Talvez este tenha sido um dia cansativo. Talvez você tenha enfrentado desafios que ninguém conhece. Talvez existam preocupações guardadas em silêncio dentro do seu coração. Talvez você esteja carregando perguntas para as quais ainda não encontrou respostas. Mas existe uma verdade que permanece inabalável. Deus continua cuidando de você. Ele continua observando seus caminhos. Ele continua sustentando sua vida. Ele continua trabalhando mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. Nesta noite, vamos meditar em uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia, o Salmo 91. Um salmo que atravessou gerações fortalecendo homens e mulheres em tempos de medo, aflição e incerteza. Uma palavra que continua trazendo esperança para aqueles que confiam no Senhor. Antes de iniciarmos nossa oração, ouça atentamente esta palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será teu escudo e tua proteção. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Se fizeres do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém. Que palavra poderosa! Observe que o salmista não promete uma vida sem dificuldades. Ele não diz que problemas nunca aparecerão. Ele não diz que os desafios deixarão de existir. O que ele declara é algo muito maior. Ele afirma que existe um lugar de segurança, existe um refúgio, existe uma sombra protetora, existe uma presença capaz de sustentar o coração, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Esse lugar é a presença de Deus. Nesta noite, antes de dormir, você não precisa carregar sozinho o peso do mundo. Você não precisa resolver todos os problemas agora. Você não precisa encontrar todas as respostas. Você não precisa controlar aquilo que está além das suas forças. Você pode descansar, porque Deus está acordado. Enquanto você dorme, Ele continua trabalhando. Enquanto você descansa, Ele continua guardando sua casa. Enquanto seus olhos se fecham, os olhos do Senhor permanecem atentos sobre sua vida. Pai amado, nesta noite nos aproximamos da Tua presença com gratidão. Obrigado por este dia que chega ao fim. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo fôlego. Obrigado pelas oportunidades que recebemos. Obrigado pelas portas que se abriram. Obrigado pelas batalhas que vencemos. E obrigado também pelas dificuldades que nos ensinaram a depender mais de Ti. Senhor, ao final deste dia queremos entregar tudo em Tuas mãos. Entregamos nossas preocupações, entregamos nossos medos, entregamos nossas dúvidas, entregamos nossas angústias, entregamos tudo aquilo que tem roubado nossa paz. Porque reconhecemos que não fomos criados para carregar sozinhos os pesos da vida. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua força. Precisamos da Tua sabedoria. Precisamos da Tua direção. Precisamos da Tua paz. Pai, quantas pessoas estão ouvindo esta oração enquanto lutam contra pensamentos acelerados? Quantas pessoas deitam a cabeça no travesseiro, mas não conseguem descansar? Quantas pessoas carregam preocupações financeiras, preocupações familiares, preocupações com a saúde, preocupações com o futuro, preocupações que se repetem todas as noites? Senhor, visita cada uma dessas vidas agora.
Leva paz onde existe ansiedade. Leva esperança onde existe medo. Leva descanso onde existe exaustão. Leva consolo onde existe tristeza. Que a tua presença invada cada lar. Que a tua presença alcance cada quarto. Que a tua presença envolva cada coração. Pai amado, nesta noite declaramos que não seremos dominados pelo medo. Não seremos governados pela preocupação. Não viveremos escravos da ansiedade, porque a nossa confiança está no Senhor, o Deus que sustentou Davi, o Deus que protegeu Daniel, o Deus que abriu o mar para Moisés, o Deus que fechou a boca dos leões, o Deus que alimentou Elias no deserto, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo Deus que continua cuidando de nós nesta noite. Por isso escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos entregar. Escolhemos acreditar que Tu permaneces no controle, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sabemos como tudo irá terminar. Confiamos em Ti, porque Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza, Tu és nosso abrigo seguro, e sob Tuas asas encontramos descanso. Pai amado, enquanto esta noite avança e o silêncio toma conta dos ambientes, queremos permanecer diante da Tua presença. Queremos descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando de nós. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. E nesta noite, escolhemos fazer da Tua presença o nosso refúgio. Não queremos buscar segurança apenas nas circunstâncias. Não queremos depender apenas daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Queremos confiar em Ti, porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas pela força humana. Existem situações que exigem fé. Existem momentos que exigem confiança. Existem noites em que tudo o que podemos fazer é entregar e descansar. Pai, ajuda-nos a fazer exatamente isso. Ensina-nos a descansar. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a entregar aquilo que não podemos controlar. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos preocupações que não fomos criados para carregar? Quantas vezes passamos horas imaginando cenários negativos? Quantas vezes permitimos que o medo ocupe um espaço que pertence à fé? Mas nesta noite decidimos entregar tudo diante de Ti. Se existe alguma porta fechada, entregamos a Ti. Se existe alguma resposta que ainda não chegou, entregamos a Ti. Se existe alguma preocupação financeira, entregamos a Ti. Se existe alguma enfermidade, entregamos a Ti. Se existe alguma dor emocional, entregamos a Ti. Se existe alguma situação impossível aos olhos humanos, entregamos a Ti. Porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Pai amado, nesta noite queremos apresentar diante do Senhor nossas famílias. Protege aqueles que amamos. Guarda cada pessoa da nossa casa. Acompanha aqueles que estão longe. Visita aqueles que estão enfrentando dificuldades. Fortalece aqueles que estão desanimados. Consola aqueles que estão sofrendo. Restaura relacionamentos feridos. Reconstrói aquilo que foi quebrado. Leva paz aos lares onde existem conflitos. Leva compreensão onde existem discussões. Leva amor onde existem feridas. Leva reconciliação onde existe distância. Que a Tua presença habite em nossos lares. Que a Tua paz permaneça em nossas casas. Que a Tua proteção esteja sobre cada membro da nossa família. Senhor, também colocamos diante de Ti aqueles que estão enfrentando problemas de saúde. Tu conheces cada diagnóstico. Tu conheces cada exame. Tu conheces cada tratamento. Tu conheces cada dor. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso pedimos que a Tua mão poderosa alcance agora aqueles que precisam de cura. Fortalece os corpos cansados. Renova as forças daqueles que estão debilitados. Leva a esperança para aqueles que se sentem desanimados. E derrama paz sobre aqueles que enfrentam momentos difíceis. Pai amado, existem também feridas que não aparecem nos exames. Feridas da alma, feridas emocionais, feridas causadas por rejeições, feridas causadas por perdas, feridas causadas por decepções,
feridas causadas por palavras que machucaram profundamente. Tu conheces cada uma delas. Tu conheces lágrimas que ninguém viu. Tu conheces dores que nunca foram compartilhadas. Tu conheces batalhas travadas em silêncio. Por isso, pedimos que o teu amor alcance agora essas áreas machucadas. Leva cura para o coração. Leva restauração para a alma. Leva consolo para aqueles que estão sofrendo. Que esta noite seja uma noite de descanso emocional. Uma noite de renovação espiritual. Uma noite de paz verdadeira. Pai, lembramos agora da história de Daniel. Quando foi lançado na cova dos leões, tudo parecia perdido. Humanamente falando, não havia saída, não havia esperança, não havia solução, mas o Senhor estava presente. Enquanto Daniel permanecia cercado pelo perigo, Deus permanecia no controle. O Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor guardou seu servo. O Senhor demonstrou que nenhum problema é maior que o seu poder. Da mesma forma, existem pessoas ouvindo esta oração que se sentem cercadas por problemas. Problemas que parecem grandes demais. Desafios que parecem impossíveis. Situações que parecem sem saída. Mas nesta noite queremos lembrar que o mesmo Deus que guardou Daniel continua guardando seus filhos. O mesmo Deus que realizou milagres continua realizando milagres. O mesmo Deus que abriu caminhos continua abrindo caminhos. Nada escapa ao teu controle. Nada limita o teu poder. Nada impede a tua ação. Pai amado, também nos lembramos de Pedro. Em uma noite de tempestade, enquanto os ventos sopravam e as ondas ameaçavam afundar o barco, os discípulos ficaram tomados pelo medo. Mas Jesus apareceu. E quando Jesus entrou no barco, a tempestade perdeu sua força. Da mesma forma, existem tempestades que tentam roubar nossa paz. Tempestades emocionais, tempestades financeiras, tempestades familiares, tempestades espirituais. Mas quando a tua presença ocupa o centro da nossa vida, encontramos segurança. Mesmo quando as ondas continuam existindo, mesmo quando os ventos continuam soprando, mesmo quando ainda não vemos a solução, podemos descansar porque sabemos quem está conosco. Pai amado, nesta noite, escolhemos confiar mais na tua presença do que nas circunstâncias. Escolhemos confiar mais nas tuas promessas do que nos nossos medos. Escolhemos confiar mais no teu amor do que nas nossas preocupações. Que toda a ansiedade seja colocada diante do teu altar. Que todo medo seja entregue nas tuas mãos. Que toda a preocupação seja substituída pela confiança. Que toda a insegurança seja substituída pela esperança. Que toda a angústia seja substituída pela paz. Porque o Senhor continua sendo nosso refúgio. Continua sendo nossa fortaleza. Continua sendo nosso abrigo seguro. E nesta noite descansamos nessa verdade. Pai amado, enquanto nos preparamos para dormir, entregamos também o dia de amanhã. Entregamos as decisões que precisaremos tomar. Entregamos os desafios que enfrentaremos. Entregamos os compromissos que estão por vir. Entregamos tudo diante de ti. Porque o amanhã já está nas tuas mãos. O futuro já está diante dos teus olhos. Nada te surpreende, nada te pega desprevenido, nada foge ao teu conhecimento. E por isso, podemos descansar. Podemos fechar os olhos em paz. Podemos dormir confiando. Podemos repousar sem medo. Porque o Deus que guarda Israel não dorme, nem cochila. E enquanto descansamos, o Senhor continua vigiando. Durma em paz sob a proteção de Deus Pai amado. Ao nos aproximarmos do final desta oração, queremos permanecer por mais alguns instantes diante da tua presença. Queremos descansar em ti. Queremos confiar em ti. Queremos lembrar que não estamos sozinhos. Ao longo deste dia, enfrentamos muitas situações. Algumas foram pequenas, outras pareceram grandes. Algumas conseguimos resolver. Outras continuam esperando uma resposta. Mas existe uma certeza que permanece firme. O Senhor esteve conosco em cada momento. Nos momentos de alegria, nos momentos de preocupação, nos momentos de força, nos momentos de fraqueza, o Senhor esteve presente. E nesta noite, escolhemos reconhecer esse cuidado. Pai,
Muitas vezes olhamos para aquilo que ainda não aconteceu e permitimos que o medo roube nossa paz. Pensamos no amanhã, pensamos nos desafios que virão, pensamos nas responsabilidades que nos aguardam, pensamos nas contas, pensamos nos problemas, pensamos nas incertezas e, sem perceber, carregamos um peso que ainda nem chegou. Mas nesta noite, queremos entregar o amanhã em tuas mãos. O dia de amanhã pertence ao Senhor. As oportunidades de amanhã pertencem ao Senhor. As respostas de amanhã pertencem ao Senhor. As vitórias de amanhã pertencem ao Senhor. Por isso, não queremos viver presos à preocupação. Queremos viver pela fé. Queremos descansar na certeza de que Tu continuas conduzindo nossos passos. Pai amado, lembramos agora das palavras de Jesus. Ele nos ensinou a não andar ansiosos pelo dia de amanhã. Ele nos ensinou a confiar. Ele nos ensinou a observar as aves do céu, a observar como o Senhor cuida da criação. E se o Senhor cuida das aves, se o Senhor cuida das flores do campo, quanto mais cuidará dos seus filhos. Por isso, escolhemos confiar, escolhemos descansar, escolhemos acreditar que o Senhor continua provendo, continua abrindo portas, continua protegendo, continua sustentando, continua trabalhando em nosso favor. Mesmo quando não conseguimos enxergar. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que carregam grandes preocupações financeiras, talvez estejam enfrentando dificuldades, talvez estejam esperando uma oportunidade, talvez estejam lutando para manter suas famílias, talvez estejam cansadas de batalhar sem ver resultados. Mas nesta noite, colocamos todas essas situações diante de Ti. Abre caminhos onde parece não haver saída. Derrama sabedoria sobre cada decisão. Mostra oportunidades. Fortalece aqueles que estão cansados. Renova a esperança daqueles que estão desanimados. E que cada pessoa possa experimentar a Tua provisão no tempo certo. Pai amado, também oramos por aqueles que enfrentam batalhas emocionais, por aqueles que convivem com a ansiedade, por aqueles que carregam medos silenciosos, por aqueles que se sentem sobrecarregados, por aqueles que choram em segredo, por aqueles que perderam a esperança. Que esta noite seja diferente. Que a Tua paz alcance essas vidas. Que o Teu amor preencha os espaços vazios. Que a Tua presença silencie as vozes da preocupação. Que o Teu Espírito fortaleça os corações abatidos. Pai, nesta noite, declaramos que não entregaremos nossa mente ao medo. Não entregaremos nosso coração à desesperança. Não entregaremos nossos pensamentos à ansiedade. Entregaremos tudo ao Senhor, porque a Tua palavra diz que podemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. E nesta noite, fazemos exatamente isso. Entregamos tudo. Entregamos o que entendemos. Entregamos o que não entendemos. Entregamos aquilo que conseguimos resolver. E entregamos aquilo que está completamente além das nossas forças. Tudo está diante de Ti. Tudo está em Tuas mãos. Tudo está sob o Teu controle. Pai amado, enquanto nos preparamos para dormir, pedimos proteção sobre nossa casa. Que o Senhor guarde nossas portas. Que o Senhor guarde nossos caminhos. Que o Senhor guarde nossa família. Que o Senhor guarde nossos filhos. Que o Senhor guarde aqueles que amamos. Que a Tua presença permaneça neste lar durante toda a noite. Que haja paz, que haja descanso, que haja segurança, que haja tranquilidade, que toda inquietação seja removida, que toda perturbação seja afastada, que toda preocupação encontre descanso aos Teus pés. Pai, obrigado porque não caminhamos sozinhos. Obrigado porque não enfrentamos a vida sozinhos. Obrigado porque o Senhor continua sendo nosso refúgio, continua sendo nossa fortaleza, continua sendo nosso abrigo seguro. Quando somos fracos, Tu és forte. Quando estamos cansados, Tu nos renovas. Quando estamos preocupados, Tu nos acalmas. Quando estamos perdidos, Tu nos guias. Quando estamos assustados, Tu nos proteges e por isso confiamos em Ti. Pai amado, que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro. Que nossos corpos sejam renovados.
que nossas mentes sejam tranquilizadas, que nossas emoções sejam restauradas, que nossas forças sejam renovadas, que possamos acordar amanhã com fé, com esperança, com coragem, com gratidão e, principalmente, com a certeza de que o Senhor esteve conosco durante toda a noite. Entregamos nosso sono, entregamos nossos sonhos, entregamos nossa casa, entregamos nossa família, entregamos nosso futuro, entregamos tudo diante de Ti e descansamos, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. E nesta noite escolhemos descansar sob essa sombra, sob essa proteção, sob esse amor, sob esse cuidado, sob essa presença que nunca falha. Pai amado, recebe nossa gratidão, recebe nossa confiança, recebe nossa fé e guarda-nos durante toda esta noite. Em nome de Jesus, amém, boa noite, descanse em paz, Deus está cuidando de você.